Falaremos ainda sobre a falta de diesel para abastecimento nas lavouras. Giane Guerra, o que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. Está faltando diesel desde a semana passada, mas a situação piorou no setor rural aqui do Rio Grande do Sul. As distribuidoras não estão passando diesel, não estão vendendo diesel para os chamados TRRs, que são algumas empresas que têm autorização para comprar nas refinarias e das distribuidoras e para levar até a lavoura, para que não precise ocorrer o que está acontecendo agora com essa situação, que é levar as máquinas agrícolas até postos de combustível para abastecer com diesel. E estamos em plena colheita do milho, colheita do arroz, colheita da soja começando também. E isso dificulta porque o grão não pode ficar na lavoura. E esse é um alerta do presidente da Farsul, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Domingos Velho, dizendo que se o grão ficar na lavoura, o produtor vai perdê-lo. Ou seja, é mais um problema que se soma ao endividamento rural, que se soma à estiagem aqui no Rio Grande do Sul, a falta de diesel, que é uma consequência do que está acontecendo no Oriente Médio e que está provocando essa disparada no preço do petróleo. Na noite passada chegou a bater $120 o barril. $120 é quase o que nós tivemos de alta quando a Rússia invadiu a Ucrânia, sendo que a Rússia é uma grande produtora. Nós vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo no Oriente Médio, qual é a perspectiva, o que a Petrobras deve fazer, as pressões sobre a Petrobras e também o que os órgãos, as autoridades que foram acionadas neste final de semana estão falando sobre esta falta de diesel, que é o problema do momento, a pauta do momento no campo. E nós estaremos acompanhando aqui no Gaúcho Atualidade. Bom, quero ouvir dos dois como é que vocês estão lidando na propriedade rural de vocês e o que vocês estão ouvindo do setor como em relação à falta de diesel. Porque a situação aí, esse vai ser a pauta da Semana Econômica Mundial, né? O petróleo bateu quase $120 na madrugada, agora recuou um pouquinho, mas não se vê arrefecimento na guerra no Irã a ponto de dar uma estabilidade para essa cotação. Jane, essa é uma preocupação que já vem desde terça-feira passada, a qual as encomendas por parte dos produtores rurais aos TRRs, que é quem faz o transporte das distribuidoras para os produtores rurais, as fazendas, não estavam sendo escalonados e pedidos que eram de 1.000 litros vinham com 30%, 40%, e a partir de quinta nós não tivemos mais carregamentos nas distribuidoras. E isso nós estamos no início da colheita do arroz, com 10% por volta dela sendo colhida, ou seja, a lavoura não espera, passou de 2, 3, 4 dias, o prejuízo é iminente. Claro, os produtores têm um estoque de 3, 4, 5 dias, mas está chegando ao fim, ao ponto do meu telefone, no sábado, receber mais de 100 contatos de produtores espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul, uns reclamando muito de preço, mas a grande maioria reclamando da não entrega. E isso é um grave problema, porque colheita e pragas não se espera. É preciso atitude na hora para ser feito. E senão o prejuízo vai ser gigantesco na lavoura de arroz, que já está acontecendo, e a lavoura de soja, que nós estamos na iminência de começar o corte. Ou seja, nós estamos falando de perto de 8 milhões de hectares no estado do Rio Grande do Sul que precisam de uma solução efetiva. E a preocupação, Jane, 80% é a informação do diesel produzido no Brasil é extraído pela Petrobras dentro das estruturas brasileiras. Então, há essa questão da guerra, do preço, isso a gente entende, vai trabalhar para ter um preço justo, mas não disponibilizar no momento de colheita, isso aí chega a ser criminoso e nós precisamos atuar. Tanto é que atuamos junto ao governador do estado, que atuou tanto na ANP quanto no ministro da Minas e Energia. Tivemos reunião sábado até às 8 da noite, domingo pela manhã, durante todo o tempo, para identificar aonde que está o problema. É na refinaria, é na distribuidora, é no ITRR, em algum lugar deste elo nós temos o problema. E de longe não é no produtor rural que precisa. Você sabe onde está o problema? Cabe à ANP fazer esse trabalho. Por enquanto está se jogando a culpa de um lado para o outro, né? Petrobras está dizendo que mandou o que era acordado, mas não disse o que era acordado, se era em cota ou mas se era... Mas o ponto fraco é o produtor.
Os demais dizem que a refinaria que está colocando cota, a distribuidora, né, diz isso. Por outro lado, a agência reguladora, que é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, disse que vai pedir esclarecimentos às distribuidoras, sinalizando que elas que estariam retendo esse combustível para esperar aumento de preço. Então, precisa ir de uma fiscalização e apontar exatamente onde é que está o problema para se buscar uma solução. Como o presidente diz, o produtor é que está pagando esse pato e se perder o grão, aí vai ser um problema muito sério. E é um absurdo. Eu entendo que existe um movimento especulativo muito grande. Porque se a guerra começou domingo, ou fim de semana, e terça-feira não tem mais combustíveis, não tem velocidade de uma atividade econômica que já possa faltar produto. Existe um movimento especulativo onde os setores estão ganhando muito dinheiro, jogando com essa pressão e essa necessidade do produtor. E o que o Domingos falou é muito sério. Se nós olharmos assim, que no início, pessoal, muita gente reclamou do preço. Agora o produtor estava reclamando da falta de combustível independente do preço. Então tem setores que estão ganhando muito dinheiro e eu acho que é fundamental que o governo, através dos seus órgãos reguladores, busquem mecanismos para colocar essa situação em dia, porque não acredito que tenha faltando combustível, que existe grupos especuladores ganhando em cima desta expectativa negativa em relação à guerra e também desta necessidade, porque nós estamos dentro de uma safra, e o Domingos colocou muito claro, o tempo da natureza não espera, o tempo da natureza é inexorável, ou você faz a colheita ou você perde a colheita. Tem plano B? O que está sendo tratado se a ANP não responder ou se a Petrobras não resolver o problema? Nós temos convicção, Andressa, que vai achar a solução. Porque tem que achar, né? Tem que achar, porque, como nós dissemos, 80% da produção de diesel nacional é brasileira. Então, nos estabeleçam cotas, né, baseado em 80%, 70%. Agora, não disponibilizar, jogando a culpa de um para o outro, o ponto frágil desta cadeia é o produtor no momento mais frágil e mais necessário, que é o momento da colheita. As transportadoras estão sentindo agora. Eu recebi aqui do presidente da Federação das Transportadoras, Francisco Cardoso, agora mais um aumento sendo repassado pelas distribuidoras para os transportes de cargas. Então tem outros setores sentindo. Bom, né? E o que o governador e essas outras autoridades com quem vocês tiveram reunião nesse final de semana sinalizaram em relação a esse problema da falta de diesel, presidente Domingos Velho? O governador foi extremamente efetivo, porque não deu meia hora do que eu passei a situação a ele. Eu tive já o contato de um diretor da ANP, pedindo mais detalhes, em que regiões, se era setorizado só na lavoura de arroz, de soja e qual região. Então foi muito efetivo porque ele entrou em contato direto com o ministro de Minas e Energias e a resposta veio rápida. O que nas reuniões que se estenderam no sábado à tarde até a noite de sábado e domingo pela manhã era identificar em que ponto deste elo da cadeia é que estava o fator especulativo maior. Então, a atitude, tanto do governo federal quanto do governo estadual, está adequada. Esperamos que hoje tenhamos a solução disso. Andressa, o nosso ouvinte pode não perceber e dizer, mas no posto que eu fui tem diesel. Mas é que para a lavoura, o diesel ele é levado por essas empresas chamadas TRRs. E essas que estão recebendo menos diesel, né, dentro desse desajuste que está acontecendo na cadeia econômica. Porque tu levar uma colheitadeira, levar um trator até um posto de combustível dá um trabalhão, né? E nem é permitido pela Polícia Rodoviária, né? Nem é permitido. E alguns postos está indo, né? Até hoje coloquei na minha coluna em GZH uma foto de um trator indo até um posto abastecer. Um trator pequeno, né? Mas imagina aquelas máquinas gigantes, né? Por isso que tu tem empresas como a TRR. Aí o problema seria outro, né? A gente teria problema nas estradas também, né? E o risco, porque muitos dos tratores, eles não estão adequadamente com equipamento de segurança para participar de pistas de rolamento de estradas. Eles são para trabalho interno nas propriedades rurais. Uma coisa está na propriedade, outra coisa bem diferente é estar na estrada junto com o tráfego dos outros veículos. E queria adicionar, viu, Giane, vocês estavam falando sobre a questão, a Giane tem acompanhado de perto a questão da preocupação com o diesel, mas tem outros efeitos também vindos lá da guerra no Oriente Médio para o agro. Só para dar um teaserzinho aqui, 35%, esse é o valor do aumento de 20 de fevereiro a 5 de março, olha a janela que a gente está falando, no preço da ureia granular. O que é isso, Gisele? É um fertilizante que é utilizado. Então, isso se traduz em custo também para o produtor. Outro dado importante,
41%, mais de 40% dos fertilizantes que são importados pelo Brasil, eles Isso passam... pegaria para a safra de inverno, né? Sim, exatamente. Custo maior. Safra de trigo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, cereais de inverno. Muito desse fertilizante passa pelo Estreito de Hormuz. 41% do fertilizante importado. Exatamente. Há uma preocupação, então, com abastecimento de fertilizante também. Claro, uma preocupação mais no horizonte, mas ela existe, né? Mais uma, né? A gente já falou de combustível. Então, são problemas que combinados trazem uma situação muito particular para o produtor, porque o produtor ele precisa de recursos para fazer a lavoura, ele precisa investir para poder ter produtividade, quer dizer... Isso que pega pra gente aqui, que vai ter todo esse efeito na cadeia econômica que acaba desembocando depois em inflação para o consumidor final, pega para o norte-americano também. Então, assim, agora nós precisamos ficar muito atentos a como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai reagir. Ele tem largado, assim, umas pílulas dizendo, é o preço que tem que se pagar para resolver a situação no Irã. Logo vamos resolver isso e o preço do petróleo vai cair com força, né? Voltar ao que estava antes. Mas o mercado financeiro não se convenceu ainda dessas falas de Trump. Mas eu também acho que pegar a inflação lá nos Estados Unidos, ele não vai admitir. E isso, agora, assim, até que ponto ele pode recuar no que ele fez, né, no ataque ao Irã? Até que ponto vai recuar? Não tenho a menor ideia do que Trump vai fazer em relação a isso. Mas é importantíssimo para a gente projetar o efeito aqui, né? Com certeza. Mas assim, pegaste no ponto certo, né, Giane? Quando começar a mexer na inflação americana, a gente já viu isso no tarifaço, né, Giane? Porque assim, depois de um tempo ele ficou pagando para ver. Até mexer na popularidade do próprio governo. Exatamente, Trump nos Estados Unidos. exatamente, é isso mesmo.